Bom, nós ficamos com alguns textos pendentes na semana passada, não é? Vamos abrir? Que textos são estes? Orientações para o nosso preparo acerca da vinda de Jesus. Nós temos 7 porções, abrimos 4 na semana passada. Tiago capítulo 5, de 7 a 11, Tito 2, de 11 a 14, 1 aos Tessalonicenses 3, 12, 13 e Hebreus 12, 19 a 25. E hoje nós temos mais 3 porções para abrirmos, para encerrarmos este conteúdo, esta série, este entendimento, fechando a nossa compreensão acerca da obra plena, completa de Cristo Jesus. Desde a promessa da redenção até o preparo para a sua vinda. Da promessa da redenção em Isaías 53 ao preparo para a sua vinda. Foram aí quase 3 anos encaminhando, entendendo, trabalhando essa compreensão da obra plena de Cristo Jesus. E agora, estamos ansiosos para abrir os novos textos, as novas porções que tratam Ele é tudo em todos. Nós vamos tratar acerca da suficiência de Jesus. A suficiência em todos os aspectos. Espirituais, emocionais, e físicos. Creio que será precioso aquilo que o Espírito vai nos abrir nos próximos dias. Estamos prontos para finalizar hoje? Abra comigo 1 de Pedro, capítulo 4. Eu quero pedir aos irmãos que também estejam orando por nós. Desde quarta-feira à noite, estou com uma coriza muito forte. Processo alérgico bem resistente. Já tomei uma cartela aí de prednisona, mas nem coçou, né? Então preciso que os irmãos estejam orando por nós, porque para cantar hoje foi complicado, né? A gente não sabe por que fica descendo e subindo, descendo e subindo, mas que sobe e desce, que é uma maravilha, né? É terrível. Primeira de Pedro, capítulo 4. Começando no 7. Vamos olhar o texto? Já está próximo. Irmãos, estão com o texto aberto? Então podem ler. Já está próximo. Oito. Nove. Dez. Onze. Eu amo quando
essa confusão acontece assim, de versões diferentes, porque vocês estão lendo de fato. E é muito importante isso. Na versão que temos do Dr. Gilberto, o soberano já falou, o fim de todas as coisas se aproximou. Portanto, sede sérios e vigilantes, enquanto oram. Sobretudo, seu amor uns para com os outros deve ser constante, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem resmungar. Na medida em que cada um receber um dom, ministre-o uns aos outros, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que seja conforme os oráculos de Deus. Se alguém servir, que seja conforme a força que Deus fornece, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio através das eras. Quais são os aspectos que o apóstolo Pedro nos orienta, o que devemos fazer para nos preparar para a vinda de Jesus, uma vez que o tempo, o fim de todas as coisas já se aproximou? Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Lembram quando nós abrimos esse texto que nós falamos de que a sobriedade tem a ver com a capacidade de permanecer estável? Uma das coisas que precisamos ter para a volta de Cristo Jesus é permanecermos estáveis, equilibrados. E atentos, vigilantes. Devemos amar uns aos outros e usar os dons que nós recebemos como bons administradores da graça de Deus. O preparo para a vinda dele implica não somente na nossa posição como sóbrios e vigilantes, estáveis e atentos, mas como também implica na realidade de relacionamento entre nós, no cuidado por meio do amor e no serviço por meio dos dons. Então, se a gente puder recolher o que Pedro está dizendo, ele diz: sejam estáveis, estejam atentos, vigilantes, amem e recebam uns aos outros e usem os dons para servir uns aos outros. Foi esse texto que nos abriu as outras porções que abrimos sobre dons espirituais, para descobrirmos que os dons são dados por Deus para quem Ele quer, para fazer o que Ele quer, para produzir o que Ele quer. E descobrimos que os dons são ferramentas para que nós possamos suprir, cobrir, abençoar, ministrar, servir uns aos outros. Servir uns aos outros é parte do preparo. Lembram quando Jesus trata algumas parábolas, ele fala da parábola dos servos e a parábola dos servos do rei? São pelo menos duas parábolas diferentes. E a conclusão de ambas é: bem-aventurado o servo que for achado fazendo isso, quando o Senhor voltar. Fazendo o quê? Servindo. Bem-aventurado é o servo que é achado servindo, quando o Senhor voltar.
Isso também nos levou à compreensão das virgens, lembram? Das que estavam preparadas e as que não estavam preparadas. As que exercitaram de ter o seu azeite e de estarem prontas para fazer aquilo que deveriam fazer. Lembram quando abrimos isso? Então hoje, recordando o que Pedro diz, devemos entender que a sobriedade, o equilíbrio, a estabilidade e a vigilância, constante observação das coisas, deve fazer parte do nosso preparo, bem como o amor uns pelos outros, o cuidado uns pelos outros e o serviço uns aos outros. Quem não serve, não serve. Esse é um grande drama que nós temos na realidade da geração que, infelizmente, tem sido formada no meio evangélico brasileiro. Nós fomos formados com uma ideia de receber, não de dar. Por isso que temos insistido, o lugar mais próximo do céu aberto é o quarto fechado. Não é um culto, é o exercício do relacionamento com Deus. É a oração, é o coração aberto. É o exercício de vida nele, é aprender dele para servir aos outros. É funcionando, isso é redundância, né? Mas é fato. Horrível, né, Simônia? É funcionando que a gente funciona. Mas é verdade. É funcionando que a gente funciona. Na medida em que eu faço e eu me disponho para servir, aquilo que eu preciso também passa a ser ministrado para mim. Passa a ser multiplicado no que eu preciso. E a preparação do último tempo implica em que a gente esteja sempre pronto para fazer o que precisa ser feito. Não esperando receber. Prontos para fazer. Prontos para servir. De muitas formas. Abrindo as oportunidades para que isso aconteça. Gerando possibilidades. Acho que eu já falei para vocês algumas vezes sobre isso. Algum tempo atrás, eu vi um filmezinho desses infantis, desses que os meninos são inteligentes e eles são cientistas. E um desses meninos estava no laboratório com algumas coisas sobre uma mesa e tem sempre o que é esperto e o que é inteligente. Aí o espertinho perguntou para o cientista: o que é isso em cima da mesa? E ele disse: isso são possibilidades. E aí o espertinho foi, pegou e disse: que nada, isso aqui é uma semente de abóbora. Né? E o cientista disse: sementes são possibilidades. É interessante como a gente tem que entender que na vida com Deus e no nosso relacionamento com Ele, todas as situações são possibilidades. É naquilo que não dá certo que nós temos possibilidade de ver a mão de Deus transformando. É naquilo que a gente não acredita que
que a gente não olha e diz assim, talvez isso não dê certo, é que a gente vê a mão do Senhor fazendo coisas de onde nós não esperávamos. É nas circunstâncias que a gente às vezes menos leva fé, menos acredita, que as possibilidades mais extraordinárias acontecem. Não podemos parar. A vinda do Senhor Jesus deve ser esperada à medida em que nós trabalhamos, servimos uns aos outros com todas as possibilidades que pudermos, todas as chances que chegarem às nossas mãos. O apóstolo Paulo fala uma coisa assim, né? Como é que ele diz? Conforme as vossas forças. Tem um texto assim? Oi? Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Esse é um bom preparo para esperarmos a vinda do Senhor Jesus. Oi? Eclesiastes 9:10. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Servir a todos que pudermos servir, em todas as circunstâncias possíveis, com os dons que recebemos. Está claro? Esse é o resumo desta porção de Pedro. E há uma segunda porção em Pedro, que trata do nosso preparo, só que na segunda carta, no capítulo 3. Vamos lá? Segunda de Pedro, capítulo 3. Começando no 10. Vamos ler? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. É interessante a abordagem de Pedro. No meio deste texto há uma pergunta. Na versão do Dr. Gilberto ele diz: contudo o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus se desfarão, desaparecerão como um estrondo, ao passo que os elementos serão dissolvidos pelo calor,
tanto a terra quanto as obras que nela há serão consumidas por completo. Portanto, já que todas estas coisas serão destruídas, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vivendo de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus serão dissolvidos com fogo e os elementos se derreterão pelo intenso calor. É interessante que na descrição de tudo que haverá, o apóstolo Pedro joga uma pergunta para a gente. Que tipo de pessoas vocês querem ser? Quando Adam Clarke, que é um dos sérios comentaristas do Novo Testamento que nós temos, ele trata esse texto, ele diz assim: que tipo de pessoa você deve ser? Alguns colocam a nota interrogatória no final desta cláusula, no final do versículo, e se juntam com a parte restante do 12º versículo. Entretanto, ele acredita, pela estrutura textual, que a pergunta ela é muito específica. Visto que todas estas coisas devem ser dissolvidas, que tipo de pessoas vocês devem ser? Quem vocês devem ser por intermédio da santa conversa e da piedade, esperando e desejando sinceramente a vinda do dia de Deus? Eu entendo que essa pergunta é parte do preparo. É como se Pedro estivesse dizendo assim: perguntem-se constantemente quem vocês devem ser. Uma vez que isso tudo é verdade, uma vez que todas as coisas se desfarão, a vinda do Senhor está perto, toda obra que existe será queimada pelo fogo, visto que Ele vem, quem vocês devem ser? Entendem o que eu quero dizer? É mais do que uma pergunta retórica. Sabem o que é uma pergunta retórica, né? Pergunta retórica é aquela que não necessita de resposta, ela é apenas argumentativa. Parece que o apóstolo Pedro diz para a gente, Eucleio, assim: já que isso tudo vai acontecer de fato, então uma das coisas que vocês devem fazer para se preparar é: perguntem-se quem vocês querem ser. Entendem? Estão entendendo o que eu quero dizer? Essas coisas vão acontecer assim. Então, já que essas coisas vão acontecer assim de fato, perguntem-se: que tipo de pessoas vocês querem ser? Mais abaixo ele diz que nós devemos aguardar, e aí alguns textos são traduzidos com uma expressão um pouco mais ampla da ideia, como se nós pudéssemos apressar a vinda do Senhor, e na verdade não é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. É como se nós tivéssemos pressa para que isso acontecesse. Ele diz: aguardando e tendo pressa para que isso aconteça. Se vocês sabem responder quem vocês são, e vocês vivem, e vocês se posicionam, então vocês aguardam
e podem ter pressa, expectativa, ansiedade, no sentido positivo, né? De esperar alguma coisa. A palavra grega espeudo, ou spaido, dá a ideia de apressar-se, apressar alguma coisa, desejar ardentemente. Carrega a ideia de pressa, de algo que se deseja que aconteça logo. Então o apóstolo Pedro diz: se você sabe quem você é, então você pode aguardar e desejar que isso aconteça logo. Estão ligados? Aguardar e ter pressa na vinda dele vai depender de que resposta a gente tem. Que tipo de pessoas vos convém ser? Tendo um santo trato e piedade? Vivendo de forma correta? Fazendo as coisas como elas devem ser feitas? É impressionante quando a gente vai abrindo o texto de Pedro, eu gosto muito da proximidade de Pedro com a gente. Eu gosto dos escritos de Pedro porque eles me parecem bem mais próximos da gente. Talvez por Paulo ter um traço mais colérico, né? Ele é mais generalizado, ele é mais ativo, dinâmico na forma de ministrar e de instruir. Mas Pedro está dizendo assim: pensem quem vocês são. Vocês estão guardando o trato, aquilo que deveriam guardar? Vocês estão fazendo da forma como deveria ser? Porque se vocês estão fazendo isso, então vocês podem aguardar e ter pressa para que essas coisas aconteçam. Mas se vocês não estão, o bicho vai pegar. A pergunta é para a gente responder. De fato, podemos esperar a vinda dele? Estamos prontos para isso? Que tipo de pessoas queremos ser? Que tipo de pessoas somos? Somos desses que podemos dizer, aguardamos e apressamos a sua vinda? O preparo para a vinda de Jesus tem a ver com o nosso questionamento constante acerca de quem somos e de como vivemos. Eu vou repetir. O preparo para a vinda de Jesus tem algo constante em questionarmos quem nós somos e como nós estamos vivendo. Isso é muito sério. Parte desse preparo, Luiz, é a gente saber responder quem a gente é e o que a gente está fazendo. E se aquilo que a gente é e está fazendo está em linha com aquilo que Ele espera que a gente seja e faça. Porque se ainda não é, estamos no tempo da graça para corrigir, para aprender, para refazer. E ele diz, para que quando o Senhor voltar, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, sem medo do que está por vir, sabendo quem nós somos, a forma como vivemos, e vivendo isso em paz.
Esse questionamento de Pedro é parte integrante da nossa capacidade de pensar e esperar o que está por vir. Eu gosto dessa versão, da versão Strong. Ele diz: por isso, amados, aguardando estas coisas, esforcem-se para que diante dele vocês sejam encontrados. Quando ele vier, ele encontre vocês imaculados, irrepreensíveis e em paz. Imaculados tem a ver com aquele que está livre da mácula, aquele que não está fazendo nada que seja repreensível. Irrepreensível é aquele que está sem culpa. E aí ele usa a expressão para dentro da paz. Termo eirene ou eirainai, que significa harmonia, estado de tranquilidade, condição de certeza. Dá para botar uma meia dúzia de pulga atrás da orelha, né, Márcio? Que tipo de pessoas nós somos? Como estamos vivendo? Responder isso é parte do nosso preparo para esperar a vinda de Jesus. Por último, não menos importante, 1 de João capítulo 2. Primeira carta de João. No capítulo 2, um texto que a gente costuma proclamar demais, várias vezes. Só que a gente sempre faz no verso 27. E hoje nós vamos fazer a proclamação do 27 e do 28. Prestem atenção no que o apóstolo João está dizendo aqui. E a unção que vós recebestes dele, vamos ler o 27 juntos, vamos lá? E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhais confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Opa! Parece que isso tem muito a ver com o que está escrito em Pedro, ou não? Dr. Gilberto diz assim, versão dele: esta é a promessa que ele mesmo nos prometeu, a vida eterna. A partir do 27 ele diz: contudo, vocês não precisam de alguém que vos ensine, porque a unção que receberam dele permanece em vocês. Ademais, como esta mesma unção vos ensina acerca de todas as coisas, ela é verdadeira e sem mentira, bem assim como ela vos ensinou, vocês devem permanecer nele. Agora, filhinhos, permaneçam sim nele, para que quando ele se manifestar,
tenhamos confiança e não fiquemos envergonhados perante Ele na sua vinda. Qual é o contexto do preparo aqui? Permanecer em Jesus. A permanência nele para que quando ele se manifestar, a gente saiba, tenha confiança e não seja confundido, não seja envergonhado. O termo grego traduzido por permanecer aqui é um termo muito rico e amplo. É o verbo meno, é o verbo ficar. É se manter, é estar continuamente guardado, é continuar a ser, é perseverar sendo. Fechou? Permanecer em Jesus. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. E vocês já receberam a unção que ensina todas as coisas, inclusive ensina vocês a como permanecer. Então, assim como ela ensina vocês a permanecer, permaneçam, para que quando ele voltar, vocês não sejam envergonhados. Também tem a ver com a maneira como nós vivemos, como permanecemos nele, como perseveramos nele, como estamos nele, para dentro dele, vivendo nele e ele em nós. O tempo verbal aqui é interessante porque completa a ideia. É o imperativo presente. O imperativo presente é uma ordem que deve ser cumprida e continuar sendo cumprida. Então ele diz: continuem permanecendo. Permaneçam e continuem permanecendo. Eu gosto da tradução que o Strong faz: permaneçam e permaneçam permanecendo. Este é o nosso preparo. Porque quando ele vier, onde ele nos achará? Nele mesmo. Porque quem permanece nele, será achado nele. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3 diz isso, que eu espero é ser achado nele. Lembram? Vamos lá? Abrir esse último texto para a gente poder ir embora. Filipenses 3. Para mim é um dos textos de maior honestidade na compreensão das limitações e da luta pela permanência em Jesus. Com esse texto nós estamos terminando hoje. Vamos começar no 8. Filipenses 3, começando no 8.
E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, para que pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça minha, que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição, e para que Ele comunique comigo suas aflições e seus sofrimentos, sendo feito conforme a Ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. E ele diz: não sou perfeito, não tenho alcançado a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo que algo haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que ficam para trás, avanço para adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Lutemos pelo preparo, porque informação e entendimento não nos faltam. Precisamos fazer acontecer. Funcionar, funcionando. Amém? Vamos ficar de pé? Como fizemos no início, vamos nos agrupar com mais 2 ou 3 irmãos. Vamos orar como no início? Clame que o Senhor possa trazer ao nosso coração a compreensão disso que recebemos. Espírito Santo, ajuda a gente a entender essas coisas e receber isso em nosso espírito. Ajuda que de fato a gente possa partilhar dessa verdade. E o teu preparo, a tua palavra, aquilo que nos ensina a nos preparar para o teu tempo, possa mover o nosso coração, se estabelecer em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Abraça o seu irmão mais uma vez. Vamos cantar a canção. Tu és tudo o que eu quero, tu és tudo o que eu preciso. Vamos dizer juntos? Senhor, tu és minha herança, tu és minha
Diga a Ele: em Ti eu tenho segurança, amado do meu coração. Senhor, Tu és minha herança. Diga: Tu és minha porção. Em Ti eu tenho segurança, amado do meu coração. Tu és tudo que eu quero, és tudo que eu preciso. Tu és tudo pra mim, Jesus. És tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, és tudo que eu preciso. Tu és tudo pra mim, Jesus. Uma semana de graça, paz e misericórdia sobre todos. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e até que Ele venha. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma semana de paz a todos. Ajudem-nos a juntar as cadeiras, por gentileza.